Situação-problema como forma de aprendizagem. Situação-problema, vejam, trabalhar com situação-problema implica em muitas variáveis. Muitas que estão, inclusive, para além da instituição de ensino. Por isso que situação-problema deve ser entendido como um sistema. Situação-problema como forma de aprendizagem deve ser entendida como um sistema. Por quê? Porque é uma situação aberta. Primeiro, ela deve partir e permitir novas situações-problema. E ela é também, ao mesmo tempo que ela é aberta, para permitir novas situações e questionamentos, ela é fechada. Por quê? Ela vai envolver um contexto de alteração, um contexto de perturbação, de regulação, que exigirá um processo de tomada de decisões. E o gestor escolar e o professor, eles devem ser orientados por um obstáculo, por um problema. E a sua transposição significa ir além do processo de construção de conhecimentos. E qual seria a estrutura de uma situação-problema? E aí nós temos, nós trazemos para vocês orientações do que precisa existir numa situação-problema para que ela seja bem estruturada. Então, nós temos aí um sujeito que vai realizar uma tarefa, ou seja, vai executar uma atividade, uma tarefa, uma ação, e ele encontra um obstáculo. Esse sujeito, ele é orientado pela tarefa, o educador pelo obstáculo. Por isso que ele tem que ter a postura de pesquisador, para dar condições ao aluno de encontrar a resposta. A transposição do obstáculo deve representar um patamar no desenvolvimento cognitivo do sujeito. Um novo patamar, senão de nada adianta. Isso precisa afetá-lo, precisa estar relacionado com a sua realidade, porque, do contrário, de nada adianta. Isso tudo para efetuar uma mesma operação mental, mas para que isso ocorra, cada um dos envolvidos deve poder utilizar estratégias diferentes. Para os sujeitos adquirirem determinada condição de aprendizagem, desenvolver determinadas situações, operações mentais, por eles serem diferentes, sugerem diferentes, nós precisamos orientá-los para trabalhar com diferentes estratégias. E a concepção e a aplicação da situação-problema devem ser reguladas por um conjunto de dispositivos de avaliação. Portanto, todos devem participar de um processo de avaliação. Tá? E, além disso, além dessa estrutura que nós trazemos para vocês, uma série de questionamentos trazemos aqui uma série de questionamentos que consideramos importantes para que o professor de educação básica faça e pense a partir delas quando estiver trabalhando, quando estiver se propondo a trabalhar com situações-problema. Porque, vejam, trazemos a estrutura e trazemos questionamentos, porque esses questionamentos, uma vez respondidos, darão ao professor condições de melhor trabalhar com situações-problema. Então, eu peço que vocês acompanhem essas questões para podermos ampliar os horizontes sobre o que é uma situação-problema. Então, vamos a elas. Primeiro, o que é uma situação-problema? Precisamos ter ciência sobre o que é isso. Tá? Então, nesse sentido, o que é uma situação-problema, você tem que fazer menção aos problemas que mais se destacam na escola e que poderiam ser resolvidos pelos agentes da escola. Isso seria uma situação-problema. E para quem fazemos ou propomos situação-problema? Para a comunidade escolar. Portanto, precisa estar relacionada com o processo de aprendizagem adequado ao público escolar, aquele público escolar. Mas como fazer isso? Ora, primeiramente, eu preciso conhecer o meu público escolar. No curso de graduação aqui na universidade, nós trabalhamos muito isso no estágio supervisionado de formação de professores 1. São 4 estágios. No 1, nós trabalhamos isso, a necessidade de observar para conhecer a realidade escolar na qual o futuro professor atuará.
para, a partir desse trabalho de observação, de conhecimento do outro no seu universo escolar, levantar uma situação-problema, para a qual será elaborado um projeto de pesquisa. Então, os licenciandos precisam desenvolver pesquisa sobre a prática que desenvolvem. Inclusive, sobre isso, né, há uma obra, Estágio Supervisionado e Formação de Professores de História, Experiências de Estágio Supervisionado e Formação do Professor Pesquisador. Me atrapalha um pouco no título, mas nós vamos colocar a legenda aqui embaixo, ou a imagem da obra, ou a referência da obra, que é uma obra que eu convido todos vocês para lerem, que é uma obra que mostra experiências de professores em formação, as quais partiram de situações problema, identificadas em aula de história. Mas não só. Partiram do conhecimento, né, os professores em formação partiram de conhecimentos que eles adquiriram sobre os alunos das escolas de educação básica por meio do trabalho de observação. Então, relacionam ensino de história, processo de ensino-aprendizagem, relacionam qualificação docente a partir de uma situação que os próprios professores em formação participaram do processo de construção e conduziram um processo de aprendizagem junto aos seus alunos. Mas vamos mais, tem mais questões, né? Terceira questão, sobre o que propomos situações-problema? Ora, propomos sobre os obstáculos ao bom desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Os alunos estão aprendendo? Não. E por quê? Não estão aprendendo porque não estão vendo sentido no que estão estudando. Ou as relações interpessoais entre professor e alunos, ou alunos-alunos, estão dificultando o processo. Então, vamos rever o que e como os alunos estão estudando. Rever o que e como estamos propondo temas, conteúdos e práticas aos alunos. Próxima pergunta. Como ensinar ou aprender através de situações-problema? Os professorandos, né, lá de história responderiam pela pesquisa, porque já passaram pela experiência. Então, como ensinar através de situações-problema? Como aprender por meio das situações-problema? Pela pesquisa. Pesquisa hoje, no universo educacional, é ação de alunos, é ação de professores, é ação até mesmo de gestores escolares. De todos, portanto. Aqueles que não se permitem experimentar ações de pesquisa não têm condições de avançar no trabalho que desenvolvem. Tudo bem? Certo? Concordam? Não sei. Vamos adiante. Próxima questão. Como avaliar através de situações-problema? Bom, é uma proposta. Vejam, uma tarefa, uma atividade, uma ação. A nomenclatura vocês escolhem. Então, é proposta uma atividade ou um conjunto de atividades, tendo em vista a resolução de um problema. Segundo, a sua realização pede que se efetuem certas operações mentais e a avaliação precisa estar atenta a isso. Terceiro, é preciso que se respeite o raciocínio de cada aluno, de cada um dos envolvidos, porque, vejam, o problema ele pode ser resolvido por diferentes meios, ações, instrumentos. E aí identificamos os resultados obtidos em termos de aquisição pessoal e de desenvolvimento coletivo. A avaliação, portanto, ela deve ser contínua e levar em consideração o exercício de autoavaliação de todos os envolvidos, alunos, professores. Outra pergunta. Como e por que avaliar competências e habilidades através de situações-problema? Por quê? Porque pelas ações práticas, os alunos vão demonstrando avanços no domínio das atividades e vão desenvolvendo ou aprimorando competências. E, por fim, por que hoje a situação-problema se configura de um modo diferente?
Porque no século XXI, o tempo presente é aberto. Há múltiplas possibilidades e, nesse cenário multifacetado, o sujeito precisa tornar-se autônomo. Em outras palavras, o sujeito aprende sobre o mundo, compreende o mundo, construindo-se a si mesmo e construindo o seu próprio saber.